Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje falamos com Ana Rita Barros, membro do Team Europe da Comissão Europeia. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Márcia. Vamos referir-nos, será quase obrigatório, aos atentados que aconteceram no dia 13 de novembro em Paris, França, e na sequência disso a França pediu ajuda militar à União Europeia para combater estas ações de terrorismo. Doutora Ana Rita Barros, em que medida é que isso é possível no âmbito da União Europeia? A França, de facto, invocou um artigo do Tratado da União Europeia, vulgarmente conhecido por Tratado de Lisboa, exatamente o seu ponto 7 do artigo 42º, portanto 42, que diz que se um Estado-membro for alvo de agressão armada no seu território, os outros Estados-membros devem prestar auxílio e assistência com todos os meios ao seu alcance. Mesmo que isso implique a ajuda fora do espaço da União Europeia. Mesmo que seja, enfim, uma ação militar num outro país. Num outro país, que é o exatamente, caso, que é o caso. A Síria. Portanto, esta colaboração, digamos assim, será Estado a Estado. Portanto, por isso é que se afirma que a França agora vai estabelecer contactos bilaterais com cada um dos 27 Estados-membros restantes da União Europeia. Como nós sabemos, são 28 no total. Porque, em termos militares, a ajuda tem que ser feita por cada um dos Estados-membros, com respeito relativamente aos compromissos assumidos pelos Estados que pertencem à NATO. Como sabemos, não são os 28 da União Europeia, são 22 dos 28 e, portanto, aqueles que são membros da NATO têm que respeitar os compromissos assumidos com essa organização. Ao que parece, todos os 28 membros da comunidade da União Europeia responderam positivamente ao apelo. Exatamente, é a primeira vez que se invoca este artigo do tratado e numa reunião do passado dia 17 de novembro, os ministros da Defesa da União Europeia, reunidos em Bruxelas, manifestaram o seu apoio e a disponibilidade para prestar o contributo de assistência à França nos termos deste artigo que nós referimos. Que é do Tratado de Lisboa. De Lisboa, que é um tratado que entrou em vigor, é o último, é o que está atualmente em vigor e que entrou em vigor em 2009. Reforçou alguns poderes do tratado anterior. Disse que, digamos, a negociação tem que ser feita Estado a Estado. A França terá que falar com cada Estado. Com os restantes 27. Pedir essa ajuda. Isto porque não há, digamos, uma política externa comum relativa à segurança. Existe uma política externa comum. Não existe, de facto, uma coordenação a nível militar. Porque a União Europeia não tem um exército. Tem alguns efetivos militares que são cedidos pelos Estados-membros. A política europeia externa e de segurança é mais uma política de cooperação internacional, uma política de ajuda pós-conflito, uma política baseada na paz, na consolidação do Estado de Direito, das liberdades fundamentais, da segurança internacional, mas não uma política militar, porque a União Europeia não tem poderes nessa matéria, porque os Estados não lhe atribuíram. Talvez também nunca tenha sido confrontada com um atentado como este. Já houve no passado, em Espanha, em Inglaterra. Mas não com esta dimensão e com esta frequência, não é? Portanto, em França já é a segunda vez este ano. Sim, o primeiro foi com o atentado no Charlie Hebdo. Sim, com menos vítimas no início do ano, mas estas situações têm sido cada vez mais frequentes e, portanto, há que repensar a política externa e de segurança da União Europeia, transferindo mais poderes a nível central das instituições e não a nível dos Estados, porque os Estados per si são de uma intervenção menos eficaz, não é? Como nós sabemos. Também relativamente, se recordarmos num passado recente, quando foi a chamada Primavera Árabe, nessa intervenção, que começou por ser uma intervenção coordenada de alguns Estados, a opinião pública europeia, em princípio, era favorável, mas depois houve aquela intervenção da NATO na Líbia que fez esfriar um pouco a posição dos europeus e de maneira que alguns Estados afastaram-se
exatamente porque muitas vezes a política está centrada nas capitais dos Estados e não a nível das instituições europeias, como devia de ser, portanto, supranacional nessa matéria. Acredita que os cidadãos europeus não concordariam, digamos, por exemplo, com a formação de um exército que representasse a União Europeia, os seus Estados? Atualmente, acredito que a visão será diferente. Sim. Mas quando foi das conversações para a aprovação deste tratado, os Estados-membros não concordaram nessa política com a profundidade que agora, com certeza, irão ter, porque este tratado tem que ser revisto mais cedo ou mais tarde. Os tratados já têm alguma duração, já entrou em vigor em 1 de dezembro de 2009, portanto... Haverá que repensá-los, até tendo em conta estas a matérias e outras, e as questões. situações atuais, e portanto, adaptá-lo às circunstâncias do momento. Há constrangimentos também orçamentais por parte dos Estados que impedem a formação do tal exército? Pois, porque todas as intervenções a nível militar, portanto, a cedência de militares de cada um dos Estados para a União é feita às expensas, portanto, financiadas pelos próprios Estados-membros. O orçamento da União assegura a outra política externa e de segurança, mas não a intervenção militar. Essa é assegurada pelos Estados. Embora exista no Tratado de Lisboa umas cláusulas e uns mecanismos de financiamento, mas é financiamento, não é um assegurar em termos de pagamento direto pela União. É um financiamento dos Estados para esse efeito. São mecanismos, enfim, que têm custos com os constrangimentos e a contração orçamental recente. Os Estados, muitos dos Estados, enfim, e alguns deles sob a intervenção financeira da União, enfim, reduziram em alguns aspectos, foi exatamente o aspecto militar. Aquilo que se conseguiu, ao que parece, a doutora Ana Rita Barros, dir-me-á se é verdade ou não, é a disponibilidade de cada Estado dentro das suas possibilidades, cooperar, até mesmo destacar homens, digamos, para... Sim, destacar alguns elementos para apoiar uma política de intervenção e de segurança relativamente a estas matérias, não é? Mas também há que reforçar aquilo que nós já dissemos aqui noutras conversas que tivemos, as fronteiras externas e a entrada de migrações na Europa. Portanto, a política externa, o tal Frontex, política de segurança e de coordenação e de vigilância das fronteiras, porque depois de entrar na Europa é sempre complicado. As migrações forçam estas situações, ou pelo menos são mais permeáveis a situações destas, embora elas sejam emergentes do próprio país, mas muitas vezes são ajudadas por forças que se movimentam, nós sabemos bem como. Acredita que esta política também irá ser mudada, a de fronteiras e a de controle de fronteiras externas da União Europeia, eventualmente mesmo as internas? Mais as externas, não podemos pôr isso em causa, mas lembremos, por exemplo, a França agora pediu a reposição das fronteiras, que pode fazê-lo através do Tratado de Schengen, durante o período máximo de 30 dias e depois ir reativando o pedido, portanto, que é uma medida perfeitamente prevista nos tratados, mas, enfim, há que, de facto, redefinir a política de fronteiras externas e a intervenção para não ser tão permissiva. Temos talvez que elucidar aqueles que nos escutam de que existe uma figura que é o alto representante para a política externa e de segurança. Sim, figura criada. Uma mulher, não é? Neste momento, uma senhora. Uma senhora. Neste momento, anteriormente também. Também. O primeiro de todos criado, portanto, é que foi um espanhol, Javier Solana. Penso que ainda nos lembramos dele. Portanto, o primeiro alto representante, mas que não tinha os poderes que tem agora esta senhora. Portanto, foi no final da década de 90, criado pelo Tratado de Amsterdão e com poderes reforçados a nível do Tratado de Lisboa, agora a partir de 2009. Que poderes tem esta senhora? Esta senhora, para já, poderes reforçados porque é simultaneamente vice-presidente da Comissão. Portanto, está ligado ao poder executivo da União e tem, a partir do Tratado de Lisboa, poderes reforçados para criar e criou um Serviço Europeu de Ação Externa, mas serviço esse que funciona mais em termos diplomáticos. A União Europeia tem 139 representações e delegações a nível mundial, mas para efeitos diplomáticos ou então para efeitos de intervenção
a nível de paz, estabilização de conflitos, mas não possui as forças armadas permanentes, como nós dissemos há pouco, são os Estados efetivos de cada um Estado-membro, não intervém até esse nível. É a Federica Mogherini? Exatamente, uma italiana. Ela já se pronunciou sobre estas últimas questões e sobre estes últimos desenvolvimentos? Pronunciou-se e diz que vai fomentar ainda mais as políticas de combate à pobreza, à exclusão, nos países de origem, porque exatamente estas situações normalmente motivam e incentivam os conflitos. Ao longo desta semana, depois dos atentados de Paris, foram tomadas algumas medidas por parte da União Europeia, da Comissão Europeia? A Comissão já anunciou o aprofundamento da política europeia de vizinhança. A política europeia de vizinhança foi criada em 2004 e estabelece com 16 países do Sul e do Leste uma política de aproximação e cooperação económica, desde a Arménia, passando pelo Egito, Marrocos, Tunísia, Ucrânia, portanto, esses países. Desde 2007 até 2013, o apoio financeiro da União já ascendeu a 12 mil milhões de euros, portanto, são relações e transações bilaterais de concessão de vistos, apoio a estudantes, portanto, fomentar o emprego, a criação de melhores condições de vida, e neste âmbito a Comissão e a Alta Representante anunciaram esta semana o reforço da política de segurança, estreitando ainda mais as parcerias existentes de cooperação com estes países, porque exatamente esses países são os focos de reação, muitas vezes destas tomadas de posição, desenvolvendo e crescendo estas regiões mais pobres, vincando também que a pobreza e a má governação são fontes de insegurança. Foram as declarações da Comissária. Tentar melhorar as condições de vida nos países de origens para evitar estas atitudes, não é? E, enfim, estas reações. Poderíamos aqui questionar o que é que cativa ou o que é que estes jovens, porque a maioria são jovens, muitos não nascidos nestes países, já criados e educados nos países da União Europeia, a terem estas ações. Temos que ver isto no aspecto político e no aspecto cultural, cultural, não é? Eles, social. E também são incentivados a isso. É uma questão de cultura, de educação, e são aliciados, portanto, contra os princípios, não têm qualquer problema em se tornar suicidas sobre algo que acreditam, não é? Eu penso que é uma questão de prevenção, mas também é uma questão de mudar mentalidades, o que não é fácil, não é? Porque estamos a lutar de uma forma desigual com estes países, não é? Entre as medidas tomadas não há nenhuma mais repressiva ou mais de controle? Está anunciado o controle. Sobre o tráfico de armas, por exemplo, porque a verdade é que as armas chegam a estes indivíduos. Foi adotado pela Comissão um pacote de medidas destinado a dificultar a aquisição de armas, com o objetivo de melhorar os sistemas de armas legalmente detidas e reforçar a cooperação entre Estados para garantir que as armas de fogo fiquem inoperacionais, porque muitas vezes sabemos que as armas não são desativadas nem entregues às forças de segurança como deviam ser. É uma deliberação da Comissão Europeia? É uma decisão da Comissão, Europeia. Que ainda tem todo o seu processo de ir aos Conselhos, ao Parlamento, como nós já aqui falamos, porque implica uma revisão de uma diretiva sobre as armas de fogo. Mas foi uma decisão da Comissão adotada com caráter de urgência. Intervenção militar de um exército europeu não haverá? Neste momento não, porque o tratado não o permite. Não é? Tem que ser através das cooperações interestados. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar, como é hábito da sua parte, com uma reflexão, uma frase, deixo-lhe essa possibilidade. Uma frase para refletirmos. Portanto, neste mundo global em que nós nos inserimos, os poderes errantes sem território definido e sem povo e sem projeto estratégico são focos de emergência de terrorismo global. Acho que temos que pensar sobre esta matéria. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.